a sacrifícios humanos? Tem algo mais pesado da coroa inglesa? Olha, se a gente sair dos arquivos Epstein, tem muita história, cara. Principalmente sobre a Rainha Elizabeth. Ninguém é isento nisso. Ninguém é vítima ali nessa história. Tipo assim, o cara foi chantageado porque, pô, ele tava lá na festa e ele é um coitado. Não. O cara que tava lá fazendo essas coisas, ele fez porque ele quis fazer. Porque ele já tinha essa índole. Porque ele já tinha essa maldade dentro da mente dele. Então, Sim. ele só participou de algo que deu a brecha para que ele tivesse as provas daquilo ali para poder queimar qualquer reputação de qualquer pessoa antes de um vazamento como o que a gente tem hoje, né? Então, durante muito tempo eles usaram isso. E ele tinha na mão grandes nomes, como o Bill Gates, por exemplo. Cara, ele estava planejando com o Bill Gates pandemias em 2015. Assim, fazendo testes de pandemia. E, cara, Bill Gates é a grande referência no mundo hoje sobre uma pandemia. Em 2015, justamente no mesmo ano em que ele combinava isso com Jeffrey Epstein, Bill Gates foi exaltado pelo sistema por fazer uma palestra lá no TED, naquele TED Talks, onde ele falou que o grande problema no mundo não é uma guerra. Ele mostra lá uma explosão de uma bomba nuclear. E ele fala, isso daqui não é o que a gente tem que ter medo. O que a gente tem que ter medo é isso aqui, ó. E ele mostra um coronavírus lá, um vírus em 2015. E aí todo mundo, quando foi em 2019, 2020, a galera, poxa, o Bill Gates preveu a pandemia. Mas não, eles estavam planejando tudo isso. Então o negócio fica sombrio quando a gente vai cavando essa toca do coelho aí, como a gente vê no filme Alice, País das Maravilhas. Né? Eu tenho até uma suspeita de que grande parte dessa questão, tanto da prisão dele quanto do vazamento, tem a ver com o Bill Gates. Porque, juntamente com o Bill Gates, tem a mulher do Bill Gates que se separou dele. Sim. E parte do material é o Bill Gates falando que ele pegou uma doença venérea. Sim. Né? Com uma garota russa. Sim. Que o Epstein apresentou pra ele. Apresentou essa menina russa pro Bill Gates. Ele pegou uma doença. Passou essa doença pra Melinda. Né? Que é a esposa dele. A Melinda, sem saber que tava com a doença, ele querendo passar pra ela um remédio, inclusive. Pra que a doença ficasse, né, camuflada. Então, uma hora, quando isso chegou na esposa do Bill Gates, e aí depois disso rolou um divórcio caro pra caramba. Sim. E tudo mais, certamente ela deve ter pego assim, pô, é uma coisa pessoal que eu quero agora. Mas raciocina comigo, Júnior. Essa história também, se a gente parar um pouco pra pensar, ela é uma história muito estranha. Por quê? Pensa comigo, Bill Gates, um cara que tem uma fundação, que no caso seria a Fundação Bill e Melinda Gates, certo. Gigantesca. Pô, o cara pega uma doença sexualmente transmissível. Uhum. Você tá falando de um cara que criou a Microsoft, um cara altamente inteligente. Tá falando de um cara que cria vacinas. Ele vai lá na África e distribui vacinas à população carente. Tá falando de um cara que é renomado no mundo todo. Ele iria pedir realmente pro Jeffrey Epstein um remédio para doença sexualmente transmissível? É uma história que, quando você raciocina, você fala assim, cara, será que é isso mesmo? Ou estão fazendo a população de idiota com tudo isso? Por quê? Porque você acha mesmo que ele iria pedir por um e-mail? Pensa, o cara que criou a Microsoft, que sabe exatamente como acessar um sistema operacional, como sair de um sistema operacional, como colocar um vírus no sistema operacional, como usar um antivírus, como fazer isso, aquilo. Ele iria deixar um e-mail registrado ali. Depois ele falou que o Epstein mandou um e-mail para ele mesmo, só que ele pediu desculpa por isso. Então, cara, a gente tá vendo uma jogada completamente orquestrada do sistema. Todas essas informações foram vazadas não porque vazaram, mas porque planejaram soltar isso para a população hoje, entendeu? Então essa história do Bill Gates, ela é uma chave para que a gente comece a entender que tudo isso que estão vazando e que era teoria da conspiração, agora é um fato, ou pelo menos a gente pode ver que pode considerar como um fato, foi algo orquestrado pela mesma elite. Os mesmos caras que estão vazando são os mesmos que controlam o sistema, são os mesmos que controlam a política hoje no mundo, são os mesmos que controlam o sistema financeiro e por aí vai. Então, quando a gente observa cada um dos detalhes dessa história, a gente percebe que existe algo errado em tudo isso. E o Bill Gates é um exemplo que eu gosto de citar como essa porta. Foi até legal você ter comentado sobre ele aqui. Mas pensa comigo, você não acha estranho ele pedir um remédio, não, cara? Pelo que eu entendi, é assim, ele queria o remédio, só que ele não queria
pelo meio convencional. Ele queria que o Epstein desse um jeito de ser um remédio e até conseguir algo que camuflasse o remédio. Como é que eu faço pra camuflar que eu tô dando um remédio pra minha esposa, que eu tô dando um coquetel pra ela? E deixaria tudo registrado no e-mail, né? Não, o Epstein que registrou, né? Alguns e-mails, o próprio, pelo menos o e-mail... Não, a desculpa dele foi extremamente, assim, desrespeitosa com a inteligência das pessoas. Porque na entrevista o Bill Gates fala, não, eu nunca estive com esse homem. Eu só tava lá. E a gente tem foto deles dois juntos. Eu só tava lá conversando com ele, porque eu fazia muita caridade, dava dinheiro pra saúde, e ele tinha contato com muita gente poderosa, com muita gente com dinheiro. Pra conseguir dinheiro pra saúde, eu fui me associar a esse cara, mas eu me arrependo. Não, aí é difícil de acreditar. A gente tem hoje o depoimento de Hillary Clinton, que foi a ex de Bill Clinton, né? Ela continua com o mesmo papo. Fala, eu tive com ele, mas ao mesmo tempo eu não tinha nenhuma ligação, nenhum contato. Assim, cara, todos eles vão dar uma desculpa, falar que não estiveram ali, não tem ligações. Entendi. E no final a história continua por isso mesmo. Ninguém vai preso, ninguém faz nada. A Copa do Mundo daqui a pouco tá chegando. O mundo todo vai ficar assistindo futebol e vão esquecer essa história, você entende? Entendi. Qual que é a repercussão que o caso Epstein tá tendo nos Estados Unidos? Olha, é uma repercussão maior do que a gente tá tendo aqui no Brasil. Porque o povo, pelo menos a população, eles lutam para que isso não seja esquecido. Mas o grande problema do sistema hoje, o grande problema é que as pessoas estão divididas entre lado A e lado B, entendeu? Então tudo é levado para o lado político. É esquerda contra direita. Então a gente tem, hoje, o caso Epstein lá, sendo utilizado para tentarem derrubar, de certa forma, Donald Trump. Só que quando você leva isso para um lado político, para o viés político, você acaba tendo a população dividida. E uma população dividida para o sistema é uma população fácil de ser controlada. Tanto é que a gente tem um lema, né? Dividir para conquistar, usado pelo Império Romano. Uhum. O dividir para conquistar é hoje o que a gente tem de esquerda e direita. Não só nos Estados Unidos, no Brasil. Pega todas as eleições que a gente teve no Brasil de 100 anos para cá, por exemplo. Ou de 50 anos para cá. As últimas, você vai ver que ela é extremamente polarizada. As primeiras, você tem votações que davam 80% para um candidato e 20% para outro. Agora a gente tem praticamente 50 e 50. O que significa isso para o sistema? Significa a população dividida. Então, nos Estados Unidos está isso. Eles levam para o lado político, dividem ainda mais a população em cima disso e no final, cara, não vai dar em nada. Não vai dar em nada mesmo. Nem para o Trump, que tem envolvimento com tudo isso. No final, daqui a pouco tá tudo bem. Ele mesmo já fez um pronunciamento falando, vocês ainda estão falando disso? O negócio que aconteceu há décadas atrás. Para de falar isso. Aí xingou uma repórter lá, falou, você é burra, não sei o quê. Vira o jogo aí. Xingou a repórter. Xingou. O Trump tem essa fama, né, de tratar os outros com uma delicadeza. Como a gente tem metade da população, por exemplo, nos Estados Unidos, apoiando ele, então, no momento em que ele faz isso com uma repórter, metade da população vai estar xingando ela também, sem nem mesmo raciocinar. Tá, mas e Obama e o Príncipe Andrew? Ninguém fala nada. Ninguém falou nada, cara. A família real foi questionada. Por exemplo, o rei Charles, nos últimos dias, estava lá fazendo passando lá num determinado lugar, e um cara gritou no meio da população. E aí, o que você vai falar sobre seu irmão? Algo mais ou menos assim. Questionou, ele bateu de frente com o rei lá. Cara, a população em volta na hora abafou o cara, tiraram o cara de lá. A própria população defendeu o rei não falou nada, e por aí fica. Então você tem uma situação extremamente pesada, constrangedora em cima disso. É que, vamos lá, pra galera que tá nos assistindo entender. É que o povo da coroa inglesa é um povo muito velho, tá? São vários príncipes, entendeu? E esse daí é o irmão do rei. Não tem nada a ver com os outros que são os filhos, né, que é o filho da Diana e o filho do outro casamento lá, enfim, desse daí, que é o pai. Esse cara, certo? Que foi flagrado, que tem as imagens e tudo mais, tá em posições, assim, complicadas, como você falou, ele tá realmente com uma menina menor de idade, Sim, por cima dela e tudo mais.
Mas tem alguma outra coisa, por exemplo, ligada a tráfico de crianças? Tem alguma outra coisa ligada a sacrifícios humanos? Tem algo mais pesado da coroa inglesa? Olha, se a gente sair dos arquivos Epstein, tem muita história, cara. Principalmente sobre a Rainha Elizabeth. Mas assim, como as pessoas, a população, pelo menos a maioria das pessoas, só acredita se elas verem algo como os arquivos Epstein, fica complicado a gente falar. Vai cair na malha deles falarem assim, poxa, é uma teoria da conspiração de novo. Entendeu? O que eu penso é o seguinte. Se a gente falar sobre o príncipe Andrew há anos atrás, seria uma teoria da conspiração. Da mesma forma que a gente tem informações sobre a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth já chegou em um orfanato, levou 10 crianças e ficou por isso mesmo, a história. Ela, até hoje, nunca falou o que foi feito com essas 10 crianças. Essas 10 crianças desapareceram. Uma única criança conseguiu escapar disso, deu um depoimento falando sobre o que aconteceu ali e depois apareceu sem vida. Agora, isso não tá nos arquivos Epstein. Isso, se eu não me engano, foi no ano 2000, mais ou menos. Não faz tanto Por tempo. volta do ano 2000. Não faz tanto tempo, então. Então, existem relatos de uma funcionária que trabalhou no Palácio Real da Rainha Elizabeth e que já falava a respeito deles comerem bebês. Quando você via isso há anos atrás, você dizia que era pura teoria da conspiração. Na época, minha esposa também gravava vídeos pro YouTube junto comigo e ela fez um vídeo completo. Tá? Se eu não me engano, esse vídeo, se o YouTube não derrubou, ele ainda tá no YouTube hoje. Falando a respeito somente dessa funcionária, contando toda a história, mostrando o vídeo, tem um vídeo dela falando a respeito disso. Só que, assim, ou a galera acreditava porque já desconfiava de tal informação, ou a galera olhava pra gente e falava assim, isso é muita loucura, cara, não vou acreditar nisso.